Olá, meu nome é Washington Silva, moro em Surubim, Pernambuco e sou professor de pintura há 20 anos. Eu trabalho com pintura em tecido e sou professor desde 2015. Vamos pintar uma folha seca. Estou usando aqui um pincel do Cabo Amarelo, a cor mostarda. Vou preencher completamente o espaço da folha, preencho e espalho a tinta, tá? Eu não coloco uma quantidade muito pequena e também não coloco uma quantidade muito grande de tinta para não ficar muito grossa a camada de tinta. E também não coloco pouquinha, porque se eu colocar uma quantidade muito pouca, não vai dar para fazer luz, sombra, tá? E os detalhes que a gente precisa fazer com a tinta ainda úmida, tá? Estou preenchendo aqui. Ó, preenchi completamente a folha. No caso, essa folha é uma folha que já está meio ressecada. Ela pode ser utilizada em trabalhos com maçã, rosas, tá? Peras, porque o formato dela cabe para fazer esse tipo de trabalho com as frutas ou flores que eu citei, tá? Vou pegar a cor rústico, que é um marrom bem escuro. Eu vou dividir a folha ao meio, o pincel sempre em pé, ó. Eu divido a folha ao meio, vou puxar para um lado, certo? E vou pegar a mesma cor no outro lado, ó. Eu começo daqui e vou puxando para o centro, pouca tinta, tá? Nessa parte aqui eu dou um nido, ó, para a folha ficar mais natural. Pego mais um pouco aqui. Certo? Lavo o meu pincel. Deixa eu pegar um paninho aqui. Seco. Feito isso, eu vou pegar. Eu posso, se a minha tinta não tiver completamente seca, eu posso já vir com a próxima cor, tá? Mas a gente pode fazer isso também, ó. Umedecer o pincel com a cor base, tirar o excesso, tá? Aí venho com a cor erva doce, que é esse verdinho claro. Ó, venho com a cor erva doce. Da mesma forma que eu fiz a sombra, eu vou fazer a luz, a claridade da folha, tá? Daqui eu peguei do pé da folha, de onde vem o cabinho, em direção à ponta e esfumei para um lado oposto. Eu vou fazer a mesma coisa com o erva doce. Ó, eu coloco e vou esfumar para o lado oposto que eu coloquei. Não esfuma para cima do marrom, é onde tem o mostarda, tá? Venho aqui da mesma forma que eu fiz a sombra do lado de cima e eu vou fazer a claridade aqui, ó. Certo? Troco de pincel, vou para um pincel 421, que é do cabinho vermelho, número 6. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouco do rústico, que é o tom de marrom mais escuro, né? Que eu coloquei. Vou reforçar algumas partes da sombra onde foi colocado anteriormente, tá? Eu
não vou colocar por cima da corzinha clara não. Onde foi o marrom na primeira etapa, ele volta aqui para acentuar essa sombra, tá? Na parte de dentro também, vou fazer aqui, ó. Certo? Sempre daqui para cima, ó, não completamente reto, mas aqui sempre dando uma inclinada para cá. E de fora para dentro sempre descendo, ok? Volto com a cor erva doce. Isso tem que ser feito quando a pintura estiver mais seca. Vou fazer agora porque é só uma demonstração, tá? Pincel 421, erva doce. Ó, eu reforço algumas partes da folha. Faço uma pintura bem leve para não ficar marcada, certo? E para finalizar, eu pego um pincel número 0, peraí. Um pincelzinho número 0, esses aqui que são filete, tá? Vou pegar erva doce, vou dar uma diluída nessa cor. Pode ser com água ou pode ser com aquarela silk. Ó, dou uma diluída. Aí vou fazer isso aqui. Do pé da folha em direção à ponta. A mão firme. Tá? Aí venho fazendo a nervura lateral. Ela não vai ficar completamente reta. A gente vem aqui, ó. Na nervura central, pincel em pé, e vou acompanhando o formato da folha. E não tem obrigação de ficar tão visível essas nervuras, porque elas são apenas um detalhe na pintura. Lavo o pincel, vou diluir um pouco da cor rústico. Vou fazer a nervura aqui, ó. Também posso fazer umas 2 nervurinhas aqui. Posso fazer a ponta da folha. Esse biquinho que a folha tem. E posso fazer o mesmo lavando o pincel. Posso pegar um pouco do erva doce e fazer, ó. Os detalhes. Muito obrigado.